Capítulo 7, verso 1. Aleluias. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Da última vez eu expliquei. A terra não é quadrada, está falando de norte, sul, leste e oeste. Os 4 pontos cardeais, olha aí. Então é disso que está falando. Vi um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar. Quer dizer, para aí. Até, veja bem, não danifiqueis nem a terra nem o mar nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Onde é a fronte? É na testa. Então, um anjo, veja bem, saíram 4 anjos para fazer danos à terra. Mas aí, antes deles começarem o seu trabalho de danificar a terra, um outro anjo saiu e disse: para aí, para um pouquinho, não danifique, não comece a obra da destruição agora, porque eu tenho um trabalho para fazer antes. Qual é? Eu vou marcar na testa pessoas na terra com o selo do Deus vivo. Nós sabemos, nós que estamos estudando o Apocalipse, sabemos que a igreja a essa altura já foi arrebatada. Então quem são essas pessoas que estão na terra e que essas pessoas serão seladas, receberão uma marca e elas vão fazer uma obra específica para Deus? Vamos continuar na leitura. Então vi o número dos que foram selados, e era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram 12 mil. Da tribo de Ruben, ou Rubem, como alguém queira dizer, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Queridos, esses que foram selados, eles são judeus. Muitas interpretações já foram dadas para esses 144 mil. Segundo os TJ, eles dizem que esses 144 mil é o número de todos aqueles que vão morar no céu, em Sião. Passando dos 144 mil, todos vão morar na terra. Essa interpretação é equivocada, é errada e não procede de acordo com a palavra. Por quê? Porque nós vemos na narrativa simples direcionada da palavra que eles pertencem às tribos de Israel. São judeus que serão selados, separados por Deus para uma tarefa específica durante os 3 primeiros anos e meio de tribulação e do governo do anticristo na terra. São judeus. O que é que esses judeus irão fazer? Eles irão completar a missão evangelística que a igreja não está cumprindo. E quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, Romário, uma parte dessa evangelização, dessa ordem, vai ficar sem ter o seu cumprimento. A igreja não vai cumprir essa ordem toda. Esse é um dos grandes erros, equívocos, de quem está esperando a volta de Jesus para arrebatar a igreja. De que é que o senhor está falando, pastor? Muita gente está achando, olha para mim, presta atenção, você daqui.
Muita gente está achando que Jesus está muito longe de voltar, porque ainda existe muita gente que não ouviu o Evangelho. Existem muitas nações, existem muitas etnias. Pastor, o que é uma etnia? Todos os povos que têm uma língua particular, pessoal, só deles. Pastor, se uma tribo de índios lá no meio da floresta amazônica tiverem um dialeto próprio, diferente dos demais, é considerado uma nação diante de Deus. É considerado uma etnia, é considerado um idioma exclusivo. E quando o Senhor mandou pregar o Evangelho, Ele mandou pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as etnias. A igreja está cumprindo essa tarefa? De acordo com Mateus capítulo 25, na verdade, a igreja atualmente está dormindo. Vocês sabiam disso? E o Evangelho não vai ser pregado em todo mundo, a toda criatura, antes do arrebatamento da igreja. Quem está achando que Jesus vai demorar muito para voltar, porque o Evangelho vai ser pregado a todas as nações primeiro, está equivocado. Jesus vai arrebatar a igreja e vai levantar esse grupo para terminar a tarefa. Olha aí a gente aprendendo coisa que vocês nunca ouviram. Nunca ouviram. Tem crente aqui com muito tempo de fé e nunca ouviu essa explicação. Nunca ouviu essa palavra. Sempre eu ouvi pessoas dizendo que por causa que está escrito, mas primeiro esse Evangelho tem que ser pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não é isso que está escrito em Mateus capítulo 24? Não é? E em cima disso, criaram uma doutrina, uma esperança vã, de que primeiro o Evangelho tem que ser pregado, para depois Jesus arrebatar a igreja. Queridos, está errado esse entendimento. Está escrito que o Evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as nações, não é para o arrebatamento, é para que venha o fim. E o fim não é o arrebatamento. Olha lá. E este Evangelho do Reino, Mateus 24:14, será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. Aí virá o quê? O fim. Não é o arrebatamento. E quem vai cumprir essa tarefa são os 144 mil judeus que serão alcançados pelo Espírito Santo, serão convertidos à fé no Senhor Jesus, serão cheios do Espírito Santo, e por causa do pacto que o anticristo vai fazer com Israel de 7 anos, eles vão ser enviados a todas as nações como missionários, e o anticristo não vai poder tocar neles. Aleluia! Quem está entendendo, irmãos? Está vendo como Deus sabe trabalhar? Deus sabe trabalhar. Deixa eu trazer algumas coisas a respeito desse grupo. Primeiro, eles são selados com o selo do Deus vivo, é isso? Que selo é esse? Você sabe o que é, não? Apocalipse 14:1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, é o mesmo grupo, que traziam na fronte escrito o quê? E o nome do seu? O que é o selo? É o nome do Pai
e do Filho. Olha como a Bíblia responde a Bíblia. Nós não precisamos inventar nada. O que é o selo, irmãos? É o nome do Pai e o nome do... Se tem o nome do Filho, é porque eles são convertidos a Jesus. Deu para entender, queridos? Então esse grupo de 144 mil, presta atenção, é o último grupo de missionários ungidos para pregar o Evangelho, enviados a toda a terra. E eles vão cumprir essa tarefa durante os 3 anos e meio do começo da grande tribulação. Quem entendeu? Quem não sabia disso? Estamos aqui para aprender. Glória a Deus. Está vendo como cai por terra aquelas interpretações todas estranhas? Simples. E eles são judeus. Pastor, por que o senhor sabe que eles são judeus? Porque é referenciado até o nome das tribos. Glória a Deus. Pastor, por que Deus vai levantar os judeus para fazer essa tarefa durante a grande tribulação? Porque a igreja já foi arrebatada. E porque os cristãos que estão fora do pacto de paz do anticristo com Israel estão sendo perseguidos e mortos. Deu para entender? Perseguidos e mortos. Então, a igreja, ou seja, o povo que ficar, não vai poder pregar o Evangelho, vai estar debaixo de perseguição. Como é que você sabe disso, pastor? Depois da visão dos 144 mil selados, vem a visão de uma grande multidão que estão morrendo por testemunho da palavra de Deus. Então, enquanto a igreja, o povo que ficar do arrebatamento, e o povo que se converter durante o começo da grande tribulação, esse povo vai ser perseguido pelo anticristo. Entre os que serão perseguidos, estão muitos crentes que estão na igreja hoje. Que é isso, pastor? É verdade. Estão na igreja hoje, mas não estão em Cristo. Estão apenas se congregando. Estão no meio dos crentes, mas não estão levando a sério o que é servir a Deus. E vão ficar. Jesus vai arrebatar a igreja e vai ficar multidões de crentes. E esses crentes vão entrar pela grande tribulação. Aí vai virar essa multidão de mortos, de perseguidos pelo anticristo. E aí, queridos, o que é que você escolhe? Ser arrebatado no dia que Jesus mandar tocar a trombeta e a igreja ser arrebatada, ou ficar aqui para ser perseguido pelo anticristo? Pastor, por que o senhor fala assim? Porque essa decisão é nossa, é pessoal, e ninguém pode tomar essa decisão uma pessoa pela outra. Pastor, o que é que eu faço para me subir? Obedeça a palavra, organize a vida, coloque a vida no altar e tire o pecado da sua vida. Glória a Deus. Aqui no Pan-Americano, se Jesus voltar agora, só fica quem quer. Porque não tem faltado palavra, não tem faltado doutrina, não tem faltado advertência. O Espírito Santo tem falado conosco todos os cultos. E se você estava achando que podia continuar brincando, porque Jesus só ia voltar depois que o Evangelho fosse pregado a todas as nações, esqueça disso, se prepare agora, porque não falta mais nada a se cumprir para Jesus arrebatar a igreja. Amém, irmãos?
Tem muita gente iludido com essa história de que primeiro o evangelho tem que ser pregado, presbítero Roberto. Se o evangelho fosse pregado a todas as nações pela igreja, Deus não ia precisar desse grupo de 144 mil selados judeus. Isso quer dizer, queridos, que a igreja do jeito que está vai ser pega de surpresa por Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Isso é bom da gente ouvir, para a gente ter temor no coração. É ou não é, queridos? Para a gente pensar e analisar na nossa vida. Glória a Deus. Deixa eu falar algumas coisas importantes sobre esse grupo. Primeiro, que esse negócio de selar judeus, de marcar nas testas, não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu antes em Israel, no tempo do profeta Ezequiel. Que é isso, pastor? Está aqui. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 a 7. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 9. Glórias a Deus. 4 a 7. Disse-lhes o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal. E começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciões que estavam diante da casa. Aleluia. E disse-lhes: profanai a casa e enchei os átrios de mortos, e saíram e feriram na cidade. Mas aqueles que haviam sido selados por Deus não poderiam ser tocados. Isso é um tipo do que vai acontecer aos 144 mil selados de Israel, de todas as tribos de Israel. O anticristo vai poder perseguir os cristãos, os que ficaram no dia do arrebatamento, os que vão aceitar Jesus durante a tribulação, mas não vai poder perseguir e nem tocar nesse grupo de judeus. Aleluias. Deus nunca fica sem testemunha. Deu para entender aí, queridos? Deixa eu trazer mais coisas aqui sobre esse grupo. Esses judeus serão o último grupo de missionários enviado a todas as nações para pregar o evangelho antes do fim. Isaías capítulo 66, verso 19. Porém entre eles um sinal, e os que dali escaparem eu os enviarei às nações. Tarsis, Pul, Lude, povos que atiram com o arco, Tubal, Java, e até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Está profetizado lá em Isaías. Está falando de quem? Dos 144 mil selados de Israel serão enviados a todas as nações. Glória a Deus. Está aí como o Velho Testamento confirma o Novo Testamento. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Aí virá o fim. Quem vai pregar esse evangelho em testemunho?
os 144 mil. Glória a Deus. Tirou as dúvidas aí? Aprendemos. Aleluia. Não é a igreja que vai terminar a tarefa. A igreja está dormindo. Você sabia disso? Ou vocês não leram em Mateus capítulo 25? Dormiram todas. Por isso a tarefa não está sendo cumprida. Preste atenção. Nessa época o governo do anticristo estará perseguindo e matando os crentes, que mortos formarão a grande multidão, que está aqui dos versos 9 ao 14, a leitura que nós fizemos. Mas não poderá perseguir e matar os 144 mil judeus, por causa do pacto de paz que fez com Israel, logo no começo dos 7 anos. Daniel capítulo 9, verso 27. E ele fará um pacto firme com muitos, por uma semana de anos, por 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, o qual será derramada sobre o assolador. Mas no começo, ele fará um pacto com Israel de 7 anos. E durante 3 anos e meio, os 144 mil selados pregarão o evangelho. E por causa desse pacto, eles não poderão ser perseguidos e impedidos. Vire para o seu irmão e diga assim: Deus sabe trabalhar. Diga assim: Ele nunca vai perder para o diabo. Deus vai usar um pacto feito pelo próprio anticristo para se beneficiar, enviando missionários a toda a terra. Quando o diabo pensa que vai ganhar um, ele perde 2. Nunca vai ganhar uma. Glória a Deus. A relação das tribos começa no verso 5. Vocês não notaram, mas eu que estou ensinando sei que está faltando 2 tribos. Embora o número ainda seja de 12, mas tem 2 tribos sendo substituídas nessa relação. Ninguém notou isso? Não? Deixa eu lhe dizer. A família de José, nessa contagem de Apocalipse 7, ela é referenciada 3 vezes. Fala da tribo de José, da tribo de Benjamim e da tribo de Manassés. Benjamim e Manassés eram os 2 filhos de José. José, nessa contagem, ficou com 3 tribos. Quais são as tribos que estão faltando na contagem original das tribos de Israel? Vocês sabem? Não? Pois eu vou lhes dizer. Está faltando 2 tribos. É a tribo de Efraim. Glória a Deus. A tribo de Efraim. Por quê, pastor? Que a tribo de Efraim ficou do lado de fora. E a tribo de Dan, primeiro filho de Jacó. Por quê? Porque foi a tribo que introduziu a idolatria em Israel. Agora, na contagem das tribos, ela ficou de fora. Está vendo como Deus é justo? E aquilo que a pessoa planta, colhe. Quer dizer o quê? Que os descendentes da tribo de Dan, os danitas, vão passar pela tribulação e vão ser perseguidos pelo anticristo. E agora, aleluias,
Por que está de fora também a tribo de Efraim? Porque foi ela quem mais se entregou à idolatria na história de Israel. Aqui ela ficou do lado de fora. Entraram outras no lugar delas. Coisa interessante, querido. Dan foi a primeira que introduziu a idolatria em Israel. Se você quer ler em casa, você pode ler Juízes capítulo 18. Para nós lermos aqui rapidamente, Juízes 18, 29 a 31. Você lê o capítulo todo em casa. Chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, era porém dantes o nome dessa cidade, Laís. Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida de Mica, fizera, por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Por causa desse pecado aí, a tribo de Dan ficou fora dessa contagem. Diga assim: Deus não deixa passar nada. Brincadeira, Roberto? Vocês querem ver o que foi que fez a tribo de Efraim para ficar do lado de fora? Das 12 tribos, Efraim foi a tribo que mais se entregou à idolatria. Oséias capítulo 4, verso 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Quer mais? Capítulo 8, 11 e 12 de Oséias. Ainda que Efraim tenha multiplicado altares, estes se tornaram altares para pecar. Escrevi para ele milhares de coisas da minha lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Não deram ouvidos a Deus e continuaram na idolatria. Tem mais, capítulo 13, verso 2 e o 12. E agora pecaram mais e mais, e da sua prata fazem imagens fundidas, ídolos segundo o seu entendimento, todos eles obras de artífices, e dizem: ofereceis sacrifício a esses homens, beijai aos bezerros. E o 12, tudo isso é Efraim. A iniquidade de Efraim está amarrada nele, está atada nessa versão. O seu pecado está armazenado, e Deus vai cobrar lá no Apocalipse. Queridos, nós podemos brincar com esse Deus. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Dan e Efraim plantaram, vão colher lá no Apocalipse, ficando fora da escolha das 12 tribos. Glória a Deus. Pastor, eu não conhecia esse Deus dessa escritura, você está conhecendo agora. Isso é a severidade de Deus. Aleluias. Verso 9 de Apocalipse 7. Agora vocês estão conhecendo um bocado de coisa sobre os 144 mil. Estamos aqui para aprender, né, irmãos? Depois dessas coisas, olhei uma grande multidão que ninguém podia contar. De quê? Nações, tribos, povos e línguas. Olha aí a tarefa cumprida. Que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, com palma nas mãos. Quem é essa multidão aí? Foram os que ficaram do arrebatamento e se converteram durante a primeira metade da grande tribulação. Amém, irmãos? Foram perseguidos e foram mortos. E isso forma uma grande multidão. Muitos desses, eles se converterão pela pregação dos 144 mil missionários. Queridos, a palavra diz que esse Deus está fazendo essa maravilha pela igreja, que são gentios, que não são os ramos naturais. Paulo diz assim: o que será que ele vai fazer se Israel se converter?
Imagine um judeu legítimo, descendência de Abraão, cheio do Espírito Santo. Alguém conhece algum? Eu conheço um chamado apóstolo Paulo. Paulo era judeu, descendente da tribo de Benjamim, judeu de judeus, fariseu por religião. Quando se converteu, deu aquele prejuízo todinho para o inferno e ainda continua dando. Imagina 144 mil apóstolos Paulo, meu filho. Deu para entender? Deu para imaginar aí 144 mil apóstolos Paulo, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho. Por isso é que lá vai ter gente de todas as nações. Aleluia. Glória a Deus. Quem aprendeu alguma coisa hoje? Toda quarta-feira a gente aprende alguma coisa. Aleluias. Esses que estão diante do trono de Deus, com vestiduras brancas e palmas nas mãos, eles vão esperar a ressurreição para reinar com Cristo, juntamente com a igreja. Aleluias. Isso quer dizer que mesmo depois do arrebatamento haverá salvação. E como é que alguém ainda diz que o Espírito Santo vai embora da terra? Como é que se salva uma alma sem o Espírito Santo? Quanto mais uma multidão de todas as nações. Quem é que vai estar salvando essas almas? O Espírito Santo. Glória a Deus. Vê se vocês estão já com o olhar apurado para a escatologia. O que é que esses que estão de vestiduras brancas e palma nas mãos não têm? Galardão, coroas na cabeça, que significa galardão. Eles tiveram direitos apenas a salvação. E a igreja? A igreja tem galardão e vai reinar com Cristo como reis e sacerdotes durante 1000 anos. Só a igreja tem esse privilégio. Aleluia, glória a Deus. Irmão, vale a pena servir a Jesus? Vale a pena esperar? Vale a pena ser fiel? Pois fica firme.